Fermento é um processo metabólico em que determinados seres vivos, que nós chamamos de levedura, eles pegam a água, pegam a farinha, né, e transformam, e a partir daquele processo produz o dióxido de carbono, que por sua vez inflam as proteínas de glúten, fazendo com que a massa cresça. Mas por que Jesus comparou o reino dos céus ao fermento? Vamos ver isso aí de perto. Eu sou o William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Hoje vamos para o nosso 90º vídeo, né, do Evangelho de Mateus. E vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 13, versículo 33, onde lemos da seguinte maneira: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Tudo seja levedado. Então, Jesus compara o reino dos céus ao fermento. Como eu já disse, o fermento, na verdade, seres vivos que promovem o fermento, é chamado de levedura. É um tipo de fungo. Ele tem aproximadamente aí de 5 a 20 micrômetros. Você sabe o que é micrômetro? Sabe o que é milímetro, não sabe? Sabe o que é metro? Você sabe o que é milímetro, aquele da reguinha, de um pontinho para o outro. Você pega esse pedacinho, milímetro, e divide por 1000 pedaços iguais. Isso é um micrômetro. Um ser vivo, um fungo, né? Uma levedura tem de 5 a 20 micrômetros, de forma que o olho humano não consegue enxergar. Ele é invisível para nós, só com equipamentos podemos enxergá-lo, mas o seu efeito é extraordinário. O seu efeito é fantástico, a gente vê a massa crescendo, né? Então, se no grão de mostarda da parábola passada o efeito foi o crescimento de uma semente de mostarda, cresceu numa árvore de 2 metros, já aqui na parábola do fermento significa a influência que ele provoca ali ao seu derredor. Da mostarda aponta para o crescimento e do fermento aponta para a influência. Por isso que alguém disse que essas duas parábolas sempre precisam ser analisadas juntas, porque uma tem a ver com o crescimento externo e o do fermento tem a ver com o crescimento interno. O efeito que esse reino dos céus provoca em cada um de nós. Olha só, você está acostumado a usar fermento, mas geralmente aí a gente usa fermento químico, né, que é diferente. O fermento natural é a levedura, o fermento químico já é industrializado. Então a gente usa um ou outro para a gente fazer os pães, para fazer os bolos, essa coisa toda. Eu não sei fazer muita coisa na cozinha não, mas já fiz um bolo e esqueci do fermento. O resultado final foi, o bolo estava lá, estava até gostoso, o gosto era o mesmo, mas a aparência horrível, horrível, ficou feio, não ficou atraente. Eu queria dizer para você assim, quando Jesus disse que o reino dos céus é como fermento, é porque o reino dos céus nos torna o ser humano bonito, torna o ser humano naquilo que Deus planejou para o ser humano, uma vida bonita. Se você faz parte do reino dos céus,
A verdade é que a cada dia a tendência é que você se torne mais bonito, isto é, mais parecido com aquilo para o qual Deus nos fez. Você deve estar lembrado de Filipenses capítulo 1, versículo 6, onde o apóstolo Paulo disse, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, quero dizer para você o seguinte, Deus está nessa influência que Ele faz como fermento, né? Dentro do reino dos céus, naqueles que fazem parte do reino dos céus, Ele está aperfeiçoando a nossa vida, o nosso ser, os nossos valores, o nosso caráter, a nossa caminhada, para que se cumpra aquilo que está em Efésios capítulo 4, né? Cada vez mais a gente se pareça com Cristo Jesus, que é o nosso padrão, o nosso modelo maior daquilo que precisamos ser. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Você precisa ser mais parecido com Jesus. O reino dos céus, portanto, ele funciona neste mundo aqui em forma de crescimento, grão de mostarda, em forma de influência, aquilo que a gente não vê, mas está acontecendo. Lembra quando você se converteu? Quanta coisa você foi descobrindo, foi deixando. Quando eu me converti, eu não recebi uma folha lá da Primeira Igreja Batista de Niterói, dizendo assim, a partir de agora você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Nada disso aconteceu. Quando me converti, eu comprei uma Bíblia e quando comecei a ler, eu fui percebendo, isso aqui Deus não gosta, isso aqui Deus se agrada. E à medida que fui vivendo a vida cristã, assim, fui tirando os maus hábitos da minha vida, os maus costumes da minha vida e fui aperfeiçoando. Ainda não cheguei lá. Ainda estou longe da perfeição. Mas acredito que já tenha andado um bom caminho nesses 38 anos de vida cristã. Então, você que faz parte do reino dos céus, você às vezes nem percebe, você não vê, mas o reino dos céus é como o fermento, está agindo em mim e está agindo em você, para que a gente cresça, desenvolva, amadureça. Então, continue buscando a Deus, crescendo e se parecendo mais com Jesus. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Um grande abraço.